Olá, boa noite, bem-vindos ao Nós e a Escola 112. Nós e a Escola 112, dedicado hoje ao novo, velho, antigo, acordo ortográfico. E temos aqui hoje a Madalena e o Ivo, dois defensores acérrimos da língua portuguesa anterior ao acordo ortográfico, ou seja, da língua portuguesa, na minha opinião, mas isso é a minha opinião muito pessoal. E nós voltamos a isto do acordo ortográfico depois de termos aqui tido a doutora Maria do Carmo Vieira. E nessa altura lançámos, obviamente, o repto aos defensores do acordo ortográfico para estarem aqui connosco. Até hoje ninguém mostrou interesse em estar aqui, pelo contrário, quem é contra o acordo entende que deve estar aqui connosco a falar sobre isso e sobre os motivos que os levam a ser contra o acordo ortográfico. Portanto, penso que vai ser novamente um programa cheio de interesse. Se quiserem participar no Facebook do Nós e a Escola, podem colocar as vossas ideias, questões. Nós teremos todo em gosto em colocar aqui as vossas opiniões. E para começar, bem-vindos ao Nós e a Escola. É para nós um gosto tê-los aqui connosco. E porquê é que vocês são contra o acordo ortográfico? Porquê? Qual é o motivo que vos leva a serem uns defensores tão acérrimos da língua portuguesa anterior ao acordo ortográfico? Ivo, quero-vos dizer que o Ivo é jurista, portanto as questões aqui das leis é mais ali para o Ivo, e a Madalena é médica, é doutora médica, não é? Eu sou portuguesa. E é portuguesa. Sou portuguesa. Portanto, não, é que nós detentora de um património chamado nós minha língua colocamos os portuguesa. doutores e depois o pessoal Claro. lá em casa às vezes não percebe muito bem de que é que a pessoa é doutora, não é? Podia ser linguista, não é? Podia ser doutora de outra coisa qualquer, paisagística. Portanto, é médica e o Ivo é jurista. Essa esta pergunta, porquê é que somos contra o acordo ortográfico? É um convite a dissecar o absurdo. Quer dizer, faz-me lembrar, porque é isso que as pessoas que são contestatárias do dito acordo, dito ortográfico, não é acordo, não é ortográfico, são convidadas, solicitadas a pegar numa coisa absurda e esmiuçar para demonstrar que é absurdo. Faz-me lembrar uma demonstração matemática que uma vez um amigo meu que estava no técnico, eu estava no 10º ano, 12º ano, olha, demonstra aí que 1 é diferente de 0. Eu sabia que 1 é diferente de 0. Demonstrá-lo, ainda levei uns dias a pensar, mas filho, quer dizer, nós somos capazes de dissecar, mas é uma evidência, é um absurdo evidente. Olha-se para um texto em acordês, porque acordês não é a aplicação, não. Há uma diferença. Uma coisa é o acordo, que é uma coisa no plano teórico. O acordês é a tentativa de aplicação prática de um documento que está pejado de erros, incongruências, facultatividades, exceções, omissões, que estava pendente da elaboração de um vocabulário ortográfico comum aos países da CPLP, os países da língua portuguesa, que não foi feito. E, portanto, é assim, o Estado português encomendou 2 trabalhos ao Instituto de Linguística Teórica e Computacional e foi o VOP, o Vocabulário Ortográfico Português, que, pronto, está disponível online, é uma ferramenta informática, o LINS, o famoso LINS, o conversor de textos pré-AO para pós-AO, que violam, o Ivo falará disso melhor do que eu, violam o acordo ortográfico, depois há corretores. Porque, pronto, não são da bolsa. O corretor é da bolsa, dos seguros, exato. Corretores é diferente, muito diferente. É como medidas de coação e medidas de coacção, que é um termo jurídico, não é? Medida de coação, termo de identidade da residência, a gente sabe. Coacção. Coação é coar a medida, então será em litros. Isto foi um acórdão agora do Tribunal Constitucional. Eu apanhei isso e mandei os tribunais parece que, não sei se já mudaram de opinião, mas rejeitam. Mas é pronto, há exceções. Uns que rejeitam. Exatamente. Uns que acordizam e acordizam de uma maneira risível. Medidas de coação. Porquê?
3 razões. Primeira, jurídica. Como juristas, as razões jurídicas estão sempre primeiro do que as restantes, portanto, e razões jurídicas que se prendem com a inconstitucionalidade material de várias normas do acordo e também com a inconstitucionalidade da resolução do Conselho de Ministros 18/2011, que mandou aplicar o acordês. Eu digo acordês porque, como a Madalena disse, o acordo ortográfico é diferente do acordês, de facto. E nós podemos acrescentar ainda um mixordês. Exatamente, essa é minha, é sempre copyright. E também por razões de ilegalidade, porque o próprio acordês viola o Tratado Solene, que é o acordo ortográfico, e também, não só porque viola, portanto há uma ilegalidade por violação do tratado, e há também uma inconstitucionalidade material aí. Segunda razão, de mérito do acordo. O acordo é, de facto, um monumento de ignorância e de incompetência, cito António Emiliano. As pessoas que o fizeram prestaram no serviço péssimo à língua portuguesa. Quem fez o acordo demonstrou não dominar adequadamente conceitos como ortografia, grafema, língua escrita, língua portuguesa, norma linguística, etc. E ignorância. Portanto, os autores do acordo, estou a citar o professor António Emiliano, neste livro Apologia do Desacordo Ortográfico, não tinham qualificações mínimas em matérias como literacia, grafética, grafemática, psicologia, psicolinguística, psicologia, didática. Portanto, basicamente este acordo tem um vício de base que é ter sido feito pela Academia das Ciências e mais concretamente por um senhor que é o Malaca Casteleiro e também no Brasil por outro, a par de outras coisas. Mas, de qualquer forma, apesar de se poder discutir acerca da legitimidade o direito positivo regular a língua a título principal, o que é facto é que nós tivemos a reforma em 1911, nós somos uma exceção no panorama mundial no século XX. É porque nós tivemos, de facto, normas ortográficas legiferadas. Reforma de 1911, também uma reforma de 1920, um acordo com o Brasil em 31, que depois não cumpriu, é como este agora. O prontuário de 43, depois houve uma convenção ortográfica luso-brasileira de 45. O Brasil também. Que o Brasil achou muito lusitanizaante e desvinculou-se 10 anos depois. Pronto, portanto, nós somos uma exceção no contexto mundial ao Estado arrogar-se em ser... É insanidade, isto é um caso de insanidade. Em ser dono da língua, por sua vez. Então, é um caso realmente raro. De qualquer forma, essas reformas, mesmo assim, foram feitas por vultos. Francisco Rebelo Gonçalves, José Vasconcelos, por vultos da língua, da cultura portuguesa, aponte-se ou não algumas falhas, e várias falhas, inclusivamente, designadamente à Convenção de 45, são pessoas que hoje em dia são ainda conhecidas. Ora bem, eu acho que ninguém conheceria o Sr. Malaca Casteleiro se não fosse precisamente este famigerado acordo. Eu ainda não conheço. Eu se calhar acrescentava aqui uma coisa muito importante ao que o Ivo está a dizer, porque parece-me que é importante. Já agora, como é que aquilo foi tão mal parido? Desculpem-me a terminologia. E há um relato, isto está disponível na internet, por acaso de uma gravação, um vídeo muito defeituosa, em que o som e a imagem está muito sincronizado, mas basta ouvir o áudio. A professora Maria Alzira Seixo, isto penso que em princípios de janeiro de 2012, 8 de janeiro, se não me engano, no Goethe Institute, num debate com o Vasco Graça Moura, com o Rui Zinck, moderado pela Presidente do PEN Clube, a Teresa Salema. Cadete. Depende, pronto, literariamente é a Teresa Salema, professora da Faculdade de Letras de Lisboa, que Teresa Cadete. Portanto, são dois chapéus da mesma pessoa, não é? Mas o que é certo, foi organizada, aliás, por ela no Goethe Institute. E então, a professora Maria Alzira Seixo diz tão simples como isto. O meu colega Malaca Casteleiro, diz ela, não estou eu a dizer, longe de mim, entregou várias
setores do acordo, olha, toma tu conta disto, cada um adotou os seus critérios. Depois, às tantas, era uma manta de retalhos, vamos harmonizar estes critérios. Ui, que trabalheira, melhor não. Vamos instituir aqui, consagrar a exceção e a facultatividade. Pronto, admite-se tudo. O que é que acontece depois disto? É que as normas do acordo não são normativas, são avulsas. Há uma manta de retalhos e, portanto, não há uma possibilidade do utente da língua, chamemos-lhe assim, o falante e escrevente do português, interiorizar na sua cabecinha, porque são exceções, tem que memorizar listas de palavras, aquilo não faz sentido. Olha, o cor-de-rosa tem hífens, o cor de... Pronto, atendendo à tradição lexicográfica, o cor-de-rosa mantém os hífens. Está lá especificamente numa outra base que a cor de palha, cor de vinho e cor de tijolo tira os hífens. Cor de laranja está omisso. Isto é risível, quer dizer, está omisso, a regra geral é tirar hífens. Então, tira-se os hífens ao cor de laranja. Isto é uma coisa errática. Conclusão, depois o que acontece é, há coisas completamente omissas, o caso das palavras com o prefixo re, começadas em e, reedição, reentrada, essas coisas, não está lá nada connosco. É com um N ou com 2 N's. Então, olha, é o VOP e o LINCE português, que não foram encomendados à Academia das Ciências, mas sim das Ciências de Lisboa, mas sim ao ILTEC, quando ainda está na lei que a entidade competente nestas matérias é a Academia das Ciências de Lisboa, então tirem-lhe esse papel. Se for descartada, passou o Estado português encomendou ao Instituto Universitário, então retira o papel que a lei atribui à Academia das Ciências. Agora a Academia das Ciências está convertida num palco de lusofonia, pronto, enfim, não interessa. De qualquer maneira, corretores depois privados, das várias, pronto, até dos livros escolares, isto e daquilo, vamos tentar interpretar o que está no acordo, em abstrato. Não houve o tal vocabulário ortográfico comum, tu ficou pendente daquilo e não... É águas de bacalhau, como sei dizer-se, não é? E a partir daí, cada um escreve como quer, porque até depende do corretor que use, dos programas que instale, do que lhe apeteça fazer. Estava há bocado a pensar aqui a vossa área de Odivelas, aqui da TVL, não é? Por exemplo, dou um exemplo. No site da Câmara Municipal de Odivelas aparece que o Presidente da Câmara de Odivelas, está registado devidamente, lançou um reto, R-E-T-O, à população. Portanto, o recto passa de reto, de destino ou de direito, passaria a reto, e agora, pelos vistos, o repto, porque as pessoas, quer dizer, é para tirar consoante. Passa tudo a reto. Pronto. Isto é o tal, como o Ivo estava a dizer, o michordês. Eu comecei a usar essa expressão. Há o acordês, que é as tentativas, mas tentativas sérias, baseadas na análise do documento. Eu posso mostrar só aqui um força para a Câmara. Nós... Só um bocadinho, que é para ver se... isso é muito difícil. Não é automático, mas ele chega lá. É só manta. Não se consegue. Não há há uma carta aberta que foi redigida, cujo primeiro subscritor é o professor Rui Miguel Duarte, dirigida ao Ministro da Educação e que agora foi transformada numa petição dirigida à Assembleia da República, que já vamos nas 2150 e que demonstra cabalmente que aquilo que estávamos a dizer há pouco, o acordo ortográfico é diferente do acordês. Por exemplo, nós vemos aqui palavras que estão no acordo ortográfico e depois que o LINCE, por exemplo, aspecto e aspecto. É uma facultatividade. O aspecto e exato. O LINCE retira obrigatoriamente a consoante. E então não viola a questão, está lá dito, é facultativo. O LINCE opta por uma... Eu parto aqui de uma questão que para mim é fundamental. Supostamente, porque já percebi que não é assim. Supostamente um acordo é para unificar e não permitir que eu possa optar. Falácia. Alguém acredita nisso? O próprio acordo desmente isso, sabe? Mau. No preâmbulo reconhece que, na nota explicativa, diz que na impossibilidade de uma estou a parafrasear, na impossibilidade de uma unificação ortográfica, optou-se pela solução menos onerosa para a língua portuguesa.
Com um custo terrível. Pronto. O próprio acordo, na sua nota explicativa, reconhece expressamente que a unificação ortográfica entre Portugal e Brasil não é possível. E daí a invenção das chamadas facultatividades. No fundo, são umas psicoexpertices. Então eu sou alentejano. Eu sou alentejano, sou ali do pé de Porto Alegre e aprendi a dizer leite e café. Sim. Portanto, isso quer dizer que eu posso escrever leite, posso escrever café, ou isso aplica só aos brasileiros ou aos portugueses? Dentro de Portugal não há essa possibilidade? Vamos lá ver. A concretização de várias normas resultantes do acordo, o acordo baseia, portanto, faz tábua rasa do praticamente, pelo menos em larga medida, da etimologia das palavras e em favor do chamado princípio fonético ou critério da pronúncia oral, que não são exatamente a mesma coisa, mas até o acordo confunde. E, portanto, há dificuldades de concretização do critério da pronúncia. Portanto, nós, para sabermos como é que grafamos uma palavra, nós temos que saber se, por exemplo, na base quarta, número 1, se a consoante é invariavelmente pronunciada, se é invariavelmente não pronunciada ou se tanto uma coisa como outra. Ou seja, isto implica uma remissão para multigrafias regionais, multigrafias até pessoais, que variam de pessoa para pessoa, e para, inclusivamente, multigrafias, nós temos que recorrer aos costumes de outros países para saber como é que se grafa uma palavra. Eu penso que isto viola claramente o princípio da independência nacional, porque a ortografia do português, da variante do português europeu, como se sabe, há 3 variantes do português, portanto, o português europeu, o português do Brasil e também o galego. Eu isso é um bocado pior, eu acho que não há um português. Pronto. O português não, o brasileiro. Estou a falar das variantes. Depois, variantes é o português do Brasil. E é o português dos países africanos. Ou variante Euro-África, Afro-Asiática ou Oceânica. Pronto. Portanto, há 2 variantes do português. Sim, de um lado e do outro. Há português e 2 variantes. E há variante regional. Exatamente. Agora, eu lanço agora um reto. Um repto, que é, chamemos-lhe brasileiro. Já existe um dicionário francês-brasileiro. Chamemos-lhe brasileiro. O Ipiranga, o grito do Ipiranga, força, quer dizer, não, mas não tem o fenómeno da divergência linguística é um fenómeno, isto é uma árvore genealógica das línguas. Temos para trás e temos para a frente. Daqui a uns séculos muito largos já é capaz de haver dificuldades de compreensão, para já não há. É tão bom ler a literatura brasileira, aquele português com açúcar, tem as suas idiosincrasias próprias. Como é que isto é um contrassenso unificar? Nós pagamos... Eles pegam o ônibus, nós apanhamos o autocarro, quer dizer, é óbvio que eles estão pegando, nós vamos pegar, quer dizer, não há hipótese. Lanchonete, pastelaria. Não vale a pena. A diferença do léxico é tão grande, toda a construção, sinática, semântica, toda, é uma panóplia. Quer dizer, é óbvio que estamos em momentos já de distanciamento histórico, de realidades socioculturais completamente diferentes, geográficas, eles são um subcontinente. Quer dizer, mas nós somos nós, respeitemo-nos, a condição para existirmos é respeitar-nos e sermos respeitados. Para sermos respeitados, como na vida, é preciso dar-nos ao respeito. Quer dizer, pronto, é tão simples como isto. A identidade nacional não pode ser posta em causa. Os bascos tem uma língua que não é vinculada com o catalão, ali, ferranhamente, o corso, na Córcega. Eles são pouquíssimos escreventes e falantes e defendem aquilo está-lhes nos genes. É um património, digamos, até podia ser mais pequeno, podia ser um património familiar. Defendamos-lo. É a nossa herança, são os nossos retratos de família. Mas este acordo é só o ataque às consoantes. Não, ataca tanta coisa. É que nós temos o touro e o toiro. Não, temos pronto, o louro e o loiro. Mas esse aí Aí não muda. Como? O toiro e não, o touro, acho que não mexe. E o Vamos continuar a escrever das duas maneiras. Claro, e a louça, exatamente. Eu não sei se os brasileiros dizem de forma diferente. Eu posso pegar no que o Ivo estava a dizer e dizer o seguinte. Há uma má fé
do ponto de vista, se me é permitido, que não sou linguista, mas acho que isto é do senso comum. Eu quase que venho tipo porta-voz de senso comum, que não tenho grandes habilitações para a matéria, mas tenho estudado, olha, tenho aqui uma coisa... Tá aqui. Nós somos todos do senso comum. Isto aqui, este livrinho foi-me mandado do Grêmio Literário, em janeiro de 1986, quando eu fui lá ao Grêmio Literário. Pronto, porque era contra o projeto naquela altura de acordo ortográfico luso-brasileiro. E é desde essa altura, peço desculpa, 86. É desde de janeiro de 86, desde os meus 17 anos, que eu sou, pronto, aquela coisa da retirada do assento no CAGA, pronto, é isso. Aquele primeiro projeto, o primeiro ensaio, que depois o Miguel Seves Cardoso disse, o tal cagado de fato na praia, aquela coisa. Pronto. Nessa altura, eu era menor, e ofereci-me para ir dar a subscrever aos professores do meu liceu e não sei o quê, e foi o meu primeiro contacto com o que se estava a preparar de entendimento entre o Sr. Uais e o professor Malaca Castelar. E andamos nisto, e não houve... Há aqui uma má-fé científica fundamental, que é, não houve um acordo fonológico. Se a questão é a pronúncia, para já, isto são critérios da pronúncia e são completamente disparatados, porque a norma ortográfica visa assegurar a estabilidade da língua, a continuidade. Quanto menos se mexer nela, melhor o acesso mais fácil aos textos antigos. Quanto mais revoluções se instalarem, perde-se o elo, perde-se o vínculo com a escrita para trás. Portanto, a questão do acordo fonológico da língua portuguesa, então eles que fossem gravar, porque a história da pronúncia culta está completamente posta. É todo o texto do acordo ortográfico que fala da pronúncia culta. É quão mais culto a pronúncia de Lisboa, que a pronúncia de Dili em Timor-Leste, ou a pronúncia de Curitiba no Brasil. Quer dizer, não há aqui critérios de pronúncia culta. Isto é uma coisa completamente ultrapassada. Há uma estabilidade que a norma escrita vem dar, que depois também há a oralidade que se impõe, a escrita modifica-se com a naturalidade, há fluxos de influências culturais de vários países, isso é natural, isso é o fenómeno. Até regionais. Eu comparo isso a uma renda de bilros. É um bordado que se vai construindo e que nós temos que preservar, que é muito antigo, que é de muitos séculos. E que se andamos ali a introduzir cortes artificiais e artificiosos, aqui há muito de artificioso, má fé, vamos vender dicionários, vamos fazer ações de formação, vamos vender clássicos. Eu tive que comprar um dicionário, e eu como pai, isso obviamente para mim causa-me sempre transtorno, ou seja, eu cada vez tenho que gastar dinheiro, é uma dor de cabeça. Convosco não sei como é que é, mas eu... não gasto dinheiro, nem um tostão, com acordês, nem um tostão. Livros escolares, nem pensar. Eu consigo, eu enquanto adulto e adulto já cota mesmo, né? já fiz meio século, portanto, sei me defender, supostamente. Não é fácil, não é fácil, e os juristas sabem que uma pessoa normal não é fácil defender-se, mas eu sei me defender e posso discordar daquilo que me impõe. Quando falo nos meus filhos, as coisas ficam mais complicadas. Estou a falar de um miúdo de 12 anos e de uma miúda de 15. E os meus filhos têm, quer eu queira, quer não, por muito que eu lhe diga que se escreve desta forma ou de outra, os meus filhos têm que escrever de acordo com o que o professor entende que é a escrita correta do português. E essa, para mim, enquanto pai, essa é a grande questão que se coloca aqui. Porque a minha filha ou o meu filho podem sair prejudicados numa avaliação, e se falarmos em português mais complicado é ainda, não é? De uma avaliação por não estar... Não pode. Ainda não podem. Ainda não podem. Ainda não podem. Ou não deveriam desde que a miúda ou o miúdo não se esqueçam de escrever lá no fim do teste que foi escrito de acordo com, não é? Mas correm o risco de ter erros consecutivos porque umas vezes escrevem de acordo com o acordo e outras vezes escrevem sem ser de acordo com o acordo. Os documentos oficiais e... Não, o GAV, do Ministério da Educação, quando publicou ano passado os critérios da correção para os exames do 4º ano, não sei o quê, uma no cravo, outra na ferradura. Mas quer dizer, a recomendação ao professor, que eu acho que é de uma suma hipocrisia, a recomendação é que o professor afira no texto da criancinha pequenina do primeiro ciclo
Se a criancinha obedece ao acordo, coitadinho, ou não obedece ao acordo, se calhar pode estar cheio de erros para um lado para o outro, que a confusão instalada é culpa dos adultos. Há livros, por exemplo, a minha miúda está no 3º ano, o livro de matemática não está acordizado. O livro de estudo meio está. Essa foi uma das questões que foi levantada. E, portanto, o caos é-lhe posto à frente, aparecem-lhe as coisas escritas das duas maneiras. E a criança, depois o professor, o que é que ele vai fazer? Vai fazer estatística? Tem mais erros de acordeza, mais erros de português, então qual é a grafia da criança? Ainda há outra questão mais importante aí. Qualquer professor com bom senso diz onde incide o acordo ortográfico... Deixa-me só meter esta aqui no meio que eu acho que vai ajudar. Imaginando, a turma da minha filha ou do meu filho vai fazer um exame. E como vocês sabem, o exame nacional não é corrigido apenas por um professor. Ou seja, aquela turma, o exame pode ser dado, em princípio será dado a vários professores. O que quer dizer que a turma que aprendeu toda da mesma forma vai ser avaliada de forma diferente, não é? Sim. Não, mas eu considero que isso não é o mais grave, desculpe. A coisa mais grave é a aprendizagem, a aprendizagem da própria língua. As crianças, no momento em que são esponjinhas, nunca mais terão aquela capacidade de apanhar o ar, as subtilezas, as complexidades da língua. Estão a ser privadas, não, porque uma coisa é notas, outra coisa é aquelas crianças estão a ser privadas de apanhar os meandros da língua no momento diferentes. São duas questões diferentes e que nós temos que ter em consideração na minha ideia, não é? Que temos que separar. Temos que separar aqueles que se estão a iniciar agora no português de acordo com o acordo, porque mesmo assim vão haver aqueles que vão aprender de uma forma e vão haver os outros que vão aprender de outra forma, porque felizmente ou infelizmente, não sei o que é que lhe podemos chamar, há professores que não estão de acordo e continuam a ensinar de uma forma diferente. E há pessoas que não concordam com o acordo, mas são obrigados a aplicar. E eu depois sentem-se obrigados. São obrigados. Coagidos a aplicar o acordo. São obrigados voluntariamente. Por uma resolução do Conselho de Ministros, que é um regulamento independente, organicamente inconstitucional, formalmente inconstitucional, e que só é aplicável à Administração Pública e ao Diário da República. Mas depois, a Assembleia da República aplicou o acordo, a partir de 1 de janeiro de 2012, o Presidente da República aplicou o acordo, os tribunais foram atrás, os jornais, portanto, toda a comunicação social, a comunicação social privada foi atrás, quando essa resolução do Conselho de Ministros enferma, isto é uma questão técnica que eu não posso estar aqui a desenvolver, mas enferma de inconstitucionalidades orgânicas e formais. Não é um regulamento administrativo que pode antecipar o prazo de transição. O prazo de transição acaba apenas em 17 de setembro de 2016. 17 de setembro de 2016. Atenção. Faz uma ressalva na imprensa escrita, que se mantém um reduto um bom segmento da imprensa escrita. Então eu posso fazer só uma pergunta assim, simples, já que estamos a falar disso. Então quer dizer, o Brasil agora de repente lembrou-se que afinal o acordo não era para ser acordo. Lembrou-se? Como é que nós estamos neste momento? Eu volto a falar nos meus filhos, porque isto para mim é gravíssimo nos meus filhos. Posso falar dos manuais? É assim, a resolução, que é inconstitucional, determina de facto, no número 3, a aplicação do acordo ortográfico ao sistema educativo a partir do ano letivo 2011-2012. Portanto, já estamos no segundo ano de consecutivo. Estranhamente não começou no primeiro ano a aplicação do acordo. Começou. Não começou no primeiro ano. Não começou no primeiro ano do primeiro ciclo. Vamos lá ver se eu me lembro. Sim. Quer dizer, começou como deu jeito. Exatamente. Começou consoante as editoras tivessem os manuais prontos ou não. Nós chegámos a ver, e quando falamos do primeiro ciclo é complicadíssimo. E há uma coisa escandalosa que foi as editoras... deram-lhes um tempo de adaptação que cilindraram as pequenas editoras. Temos aqui 2 grandes grupos editoriais
que é a Leia e a Porto Editora. Nós temos várias designações, temos no grupo Leia, temos a Texto Editora, as edições Gaia Livre, a Nova Gaia, a Sebenta, edições Asa, edições Asa 2, e depois compraram uma quantidade de editoras, a Academia do Livro, Bis, Caderno, Casa das Letras, edições Dom Quixote, Editorial Caminho, Estrela Polar, Livros de Hoje, Lua de Papel, Oficina do Livro, Quinta Essência, o Teorema, foi tudo comprado pelo grupo Leia, tudo. Isto é uma quantidade de escritores coagidos, ou aceitam a acordização, ou não publicam, coisas desse género. Grupo Porto Editora, é Porto Editora, Arial Editores, Raiz Lisboa Editora, Livraria Namada, estas que estão sublinhadas a amarelo são as escolares. E depois compraram a Albatroz, a Síria Alvim, a Bertrand, a Ideia de Ler, a Plural Angola, livros escolares para Angola, Plural Moçambique, livros escolares para Moçambique. Eu agora tenho uma dificuldade enorme. A Sextante Editora. Eu ontem fui ao lançamento de um livro e o convite dizia-me lá para eu ir ter a Bertrand. Afinal, quando lá cheguei era a Porto Editora, eu fiquei. Não, mas já não sabia onde é que era. Aquilo fiquei assim um bocado confuso. Porquê é que eles não usam apenas? Isto é uma pergunta ingênua, não é? Porquê é que não usam apenas Porto Editora? 90 e muitos % do mercado dos livros escolares está nestes dois grupos editoriais. 99 para aí, provavelmente. Eu não tenho uma amostragem que me permita aferir com rigor, mas diria 90 e muitos %. Sim. Eu ando próximo dos 99. Eu posso citar o Dr. Vasco Graça Moura, que diz assim: é ponto assente e publicamente já assumido que este AO responde a um lobby político indiferente, como é natural, a toda a atividade espiritual. Portanto, há aqui interesses ocultos no acordo ortográfico, que nós não sabemos quem é que está por vender trás, a nossa língua, por trás, quem é que está, quem são os vendilhões do tempo, e que está, de facto, a adulterar o património cultural de língua portuguesa que a Constituição deve ser alguém que tinha muita dificuldade impõe a defesa, no artigo 78. Todos têm o dever de preservar o património cultural, neste caso, património cultural imaterial da língua portuguesa. Mas, se me permite, em relação ao ensino, que é, no fundo, também um dos temas sensíveis deste programa. De facto, esse é o domínio muito sensível da aplicação do cordês no sistema educativo, é a escola. E, a meu ver, como disse bem, em relação a adultos, alguns acordistas dizem as pessoas escrevem como querem, portanto, não é verdade. Primeiro, em relação aos adultos alfabetizados, há imposições coercitivas, apesar de inconstitucionais, em virtude da resolução do Conselho de Ministros, que antecipou o prazo de transição em 4 anos e meio. Portanto, o prazo de transição foi a partir de 1 de janeiro de 2012 e o prazo de transição acaba a 17 de setembro de 2016. Mas os adultos alfabetizados podem ter capacidade para não aplicar a ortografia que entenderem, e mesmo assim, como não praticam, eu já vi professores, até colegas meus, que volta e meia, porque veem na televisão uma certa palavra, escrevem-na incorretamente. Agora, de facto, em relação às crianças e aos adolescentes em fases precoces, eles não têm possibilidade de escolha. A educação exige os maiores cuidados porque influi sobre toda a vida da pessoa. Isto tem repercussões cognitivas que os especialistas advêm. Portanto, eu penso que o AO e o acordês violam clamorosamente o interesse superior da criança, e, portanto, que é uma violação muito grave de uma norma do direito internacional, que é uma norma de ius cogens. Portanto, as normas, o que é mais importante do direito internacional é precisamente essas normas, digamos, designadamente de proteção dos direitos do homem, etc. Por outro lado, restrições à liberdade académica dos docentes. Onde é que está a liberdade de aprender e de ensinar do artigo 43, número 1 da Constituição? Diz a prestação lectiva deve ser alheia a qualquer tipo de doutrinação ideológica ou política.
Ora bem, deve-se reconhecer um direito de liberdade para as pessoas que se dedicam à investigação e, por isso, há uma inconstitucionalidade por violação da garantia da neutralidade ideológica e o artigo 43 diz que o Estado não pode programar a educação e também a cultura. O dirigismo estatal, exatamente. Segundo quaisquer diretrizes políticas. Claro. Ora bem, e precisamente... diretrizes podem ser do interesse. Exatamente. O interesse político não pode influir sobre a língua. O que acontece nos manuais escolares, diz assim, em relação aos manuais escolares, permite-me só esta pergunta, ao Ivo, desculpa. O Estado, está lá que é função do Estado proteger, defender a língua. Não que o Estado tenha tutela de modificar a língua a seu pé e defender o património cultural. Então são tarefas fundamentais do Estado, defender, proteger e valorizar o património cultural. Mas proteger e desvalorizar não é mudar. Há aqui outra questão ainda muito importante. Imaginando que eu sou um professor que até defendo o novo acordo ortográfico, mas não sou o professor de português. E ali a Sílvia é outra professora que até defende o acordo ortográfico, também não é, e é professora de português. E, sendo professor de português, teve obrigatoriamente, não sei se os professores de português tiveram alguma formação especial para se adaptarem ao novo acordo, mas supostamente, e imaginando que sim, estamos os dois de acordo, somos os dois defensores do novo acordo ortográfico, e eu não consigo ensinar porque eu não tive formação ou adaptação ao mesmo. Eu estou a falar isto, eu sei do que é que estou a falar, conheço alguns professores, não é? E uma das questões que eles me colocam é esta. Também a maior parte dos professores que eu conheço que fala comigo acerca disto eles querem, mas eu escrevo como aprendi a escrever porque eu não consigo acompanhar. E tento evitar o erro ao não tentar escrever de acordo com uma forma que eu não aprendi. Evitemos certas palavras. É a questão da palavra então de exceção. Se é para escrever o mês com minúscula, então vou pôr agora com o número no quadro para evitar. As pessoas contornam. Mas isso não é a maneira de reagir. Nós temos que nos responsabilizar. Eu acho que esperar que seja o poder político a acordar, palavra, para que isto é insustentável. O poder político mantém o status quo, não mexe em interesses. Se eles puderem estar em sossego, estão em sossego. Isto tem que ir de baixo para cima. Se não for o cidadão a autorresponsabilizar-se por um património que é seu, eu nesta questão dos livros escolares, digo que estamos a pagar bilhete para os nossos filhos visitarem a nossa casa assaltada. Quando os professores cotados recomendam os livros, é Acordês, que é os que há, porque também os programas foram mudados ao mesmo tempo que entrou o Acordês nos livros escolares e pronto, e os grupos e não sei o quê, e o Ministério, pode haver processos disciplinares, vamos aqui recomendar. Os professores recomendam, o que é que os pais fazem? Os meninos não vão ter falta de material, então são coagidos a subsidiar. O Estado está a coagir por esta via e em via o cidadão a pagar a dilapidação do seu património. Isto é a coisa mais violenta. Não é por acaso. A minha carta aberta ao Ministro da Educação foi 24 de março de 2012. Porque fazia-se 50 anos... Ele não respondeu? Mas isso é normal, ele não responde. Não, mas agora teve uma novidade dele. Mas pronto. Mas não respondeu. Agora tem que responder, porque é que... agora mandei um requerimento. Eu fiz um requerimento, agora ele é obrigado a responder. Pronto, 9 meses de silêncio, eu achei que, pronto, então vamos interpelar de outra maneira, não é? Porque não vai repetir a mesma experiência à espera de ter outro resultado. Então eu fiz uma experiência nova. Agora é requerimento. A modalidade nova. Pronto, mas a minha carta foi 24 de março. A 24 de março de 2012, fazia 50 anos, nós temos em Portugal, diferentemente de outros países, o 24 de março como o Dia do Estudante, porque foi a carga da PIDE em 1962 que deu origem à crise académica. E agora não há uma violência física, mas há uma violência moral profunda. Dizia ontem, por acaso, em conversa com o cineasta António de Macedo, que anteontem publicou uma coisa no Público notável, em que propõe o exercício, a tal história do Império Romano, se eles tivessem feito, os romanos, um acordo ortográfico do latim que se usava nas diferentes partes do Império, como é que teria sido? É muito engraçado. Mas nós não precisamos eles disseram assim, o meu filho até dizia, eles antes não nos deixavam falar, agora não nos querem ouvir.
Onde é que, há aqui muita diferença nisto? Portanto, quer dizer... Mas este ponto é da fundamental importância. A audição da sociedade civil, em 2008, foi lançada uma petição manifesto que teve 113 mil assinaturas. E que, agora está em 130 mil. São 2 estádios da luz cheios em dia de Benfica-Porto. Foi entregue na Assembleia da República, foram 4 personalidades e que houve 113 mil assinaturas. Ora bem, a Comissão Parlamentar mandou basicamente essa petição para o caixote do lixo. Exatamente. É inacreditável como é que os nossos governantes não auscultam a sociedade civil. Não, eles hoje como aquilo que está consagrado. Eles hoje escutam. Mas fazem ouvidos do mercador. Então, o Ministério da Educação, agora sobre a política de educação, barradas do ar. Depois o Presidente da Assembleia da República, Nilo Tempore e Jaime Gama, não teve espaço para agendar, então não foi plenário. Mas eles ouvem. Arruma-se. Eles pedem a opinião. Agora, gostava de saber uma coisa. Não leem as respostas. Tivemos aquela votação maravilhosa em 2008, que... todos os partidos impuseram disciplina partidária, menos o PP. Tivemos 4 deputados que votaram contra o acordo ortográfico. O deputado Manuel Alegre, que não teve problemas em infringir a disciplina de voto no seu partido. Não, para isso, do PP, 2 deputados, Nuno Melo e outros, que agora não estou... O Paulo Portas dos absteve. Não, está bem, mas houve 2 deputados do PP que votaram contra, e mais aquela deputada que saiu do PC, que estava como deputada independente Zita Seabra não participou na votação. Não participou na votação. Não. A deputada Zita Seabra, nessa altura, é engraçado, porque o Estado português encomendou vários pareceres a entidades, toda a ordem, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a Faculdade de Letras de Lisboa, grandes sumidades, encomendou esses pareceres e enfiou-os dentro de uma gaveta no Instituto de Camões. E foi a deputada Zita Seabra que requeriu para a Assembleia da República esses pareceres que tinham sido encomendados, todos desfavoráveis. Exceto um, que foi o professor Malaca Casteleiro, que parece que não tinha legitimidade para se pronunciar em nome da Academia das Ciências, mas fê-lo, e fez um parecer positivo em relação ao seu próprio trabalho. Isso é fantástico. Porque ele é autor material. Pronto. E, portanto, esse sim, o parecer favorável é assinado pelo próprio. E os outros todos são desfavoráveis, todos gravemente desfavoráveis. Lembro-me que, por exemplo, o Dr. Vasco Teixeira, que era da Porta Editora, que nesta altura era vice-presidente da APEL, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, era ferozmente contra o acordo ortográfico e tem vindo subtilmente desde 2008 até 2012. Aquilo foi havendo cambiantes da cordização mental. Pronto, escapa-me um bocado ao entendimento, mas isso aí... Agora, o que é certo é que esses parceiros não foram consultados pelos seus deputados. Não foram, muito menos, debatidos. Não foi consultado por deputado nenhum. Foram escondidos. Foram escondidos, verdadeiramente. E o que é certo é que os deputados, o Estado português perde os pareceres. Os deputados votaram na ignorância. Votaram sujeitos à disciplina partidária numa matéria que não é do foro ideológico. Portanto, é como a interrupção voluntária da gravidez. Devia ser dada a liberdade de voto, porque é da consciência individual de um deputado. É uma questão cultural. Não há possibilidade de compreender como é que se aplica a disciplina partidária a uma questão destas. Isto é uma coisa que eu acho que é decisiva até para a análise de outras futuras destas questões. A disciplina partidária, porque antes de mais eles são representantes da nação. Só depois é que são membros de um partido político. O partido político, faz-me lembrar agora este grupo de trabalho que foi constituído na 8ª Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, que é o grupo de trabalho para acompanhamento. Isto foi a iniciativa do deputado Miguel Tiago do PCP, honra lhe seja, foi votada por unanimidade, mas a composição temos lá Gabriela Canavilhas, que faz a festa do lançamento do Lince, Luís Fazenda, os discursos inflamados de apoio quando foi também a ratificação da resolução da Assembleia da República número 35/2008 e o segundo protocolo modificativo. Portanto, a composição já está pré-inquinada. Foi feito um gruco de trabalho para acompanhamento, mas será que é para mudar uma coisa para que tudo fique na mesma? Então, mas quem é que escolhe? Nós, quer dizer, nós desconfiamos, quem é que escolhe? Quem escolhe o representante são os partidos políticos que têm lá assento na Assembleia.
Não é? E não é de estranhar que sejam, que quem esteja lá presente sejam os mesmos que defendem as ideias do partido que obrigou a... Não é verdade. Mas temos uma grande... Se nós fizéssemos uma sondagem por votação individual aos Não é isso que eu estou a dizer. Provavelmente... Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que vai estar representado lá nessa comissão quem defende o que o partido decidiu que era para ser. Há estudos de opinião quanto ao acordo ortográfico. A população, nas sondagens, as maneiras de perguntar mais tendenciosas a tentar puxar a brasa à sardinha do acordo ortográfico, o mínimo que eles conseguem é dizer que o mínimo é 1/3 indiferentes ou favoráveis ao acordo. Fazer portanto, uma pergunta ao Ivo, 2/3 contra. ao Ivo, aqui está a legalidade, e nós aqui temos que pegar mas um bocado espera aí, na a subpopulação dos deputados da Assembleia da República são pessoas mais diferenciadas, que têm a obrigação de ter acesso à informação de outra maneira. A percentagem, eu diria, se não condicionado, que 90% dos portugueses, eu falo com muita gente, são contra o acordo ortográfico. Olha, a legalidade para mim, neste aspecto, e penso que tem que ser por aí que nós temos que pegar nesta coisa. É assim, qual é a legalidade? É legal ser aplicado um acordo que é suposto ser assinado por todos, quando nem todos os parceiros o assinaram? E qual é a legalidade desse acordo de se manter quando o parceiro com o maior número de pessoas falantes da língua portuguesa, não é? Que é o Brasil, não é? Brasil. Quando o Brasil revogou, atenuou, deixou para mais tarde. Dois tópicos em relação à sua pergunta. Primeiro, falta de condições políticas. Neste momento, Angola e Moçambique recusaram-se a ratificar o segundo protocolo modificativo, portanto, não aplicam o acordo. O Brasil foi creio que o primeiro a ratificar. O segundo protocolo modificativo, para as pessoas saberem, fez uma chique espertice, que era, em vez de serem os 7 e com o Timor 8 Estados de língua portuguesa a terem que ratificar o acordo ortográfico para que ele entrasse em vigor nos termos da Convenção de Viena, bastou-se com 3 países. Portanto, com 3 países, dos 7/8, o acordo entraria em vigor nesses 3 países, na ordem internacional. E então, foi uma forma... Então quer dizer que podíamos ter 2 com acordos, ou 3. Guiné... Podíamos ter uma língua mais próxima do timorense. Não. De qualquer forma, não, é só entraria em vigor para os países que ratificassem. Mas a regra da Convenção de Viena, a regra supletiva é de ser a unanimidade. E de facto, eu não digo que isso seja, acho que viola a direito internacional, mas por outra via, mas de facto, do ponto de vista da alegada unificação da língua portuguesa, é um tiro de morte. O Brasil adiou, como se sabe, no final de dezembro, sine die, portanto, eu digo adiou entre aspas, porque realmente ninguém sabe o que vai fazer. O Ciro Miranda, um senador do Brasil, diz que o ideal seria adiar a vigência para 2018 e sugere que seria necessária a elaboração de outro acordo que conte com a colaboração de mais setores da sociedade. O acordo foi mal feito e deixou os portugueses fora do processo. Precisamos rever tudo. Temos que descomplicar a língua. São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor ratificaram o segundo protocolo, mas não aplicam o acordês por falta de verbas financeiros. Portanto, o único país que está a aplicar o acordês coercitivamente. Quer dizer, fizemos o acordo connosco próprio. Não é mau. Agora há 3 portugueses no mundo, neste momento. A ortografia brasileira está intacta, não aplicam, estão a aplicar obrigatoriamente. Há o espaço lusófono da África, da Ásia, da Oceania, aquele português que é o nosso hábito, é o meu, esse é o meu português. E depois há o acordês e o mixordês aqui, a loucura linguística, o caos, o linguicídio. O descoco total, a desorganização,
Não, em relação há uma frase em direito muito interessante de Julius Kirchmann que diz o seguinte: 3 palavras retificadoras do legislador, e, portanto, ele dizer 3 palavras, e bibliotecas inteiras transformam-se em papel para tirar para o lixo. E eu notei aqui uma coisa na internet que é: que ireis vós fazer com os vossos livros acordados, entre aspas, ortografados nessa língua bárbara, que nem é português, nem é brasileiro. Ou seja, os livros em acordês, os inúmeros livros que as editoras fizeram com muito oportunismo para dizer atual, o que muda, vamos aplicar o acordo. Há para aí dezenas de livros desse tipo em Portugal e no Brasil. Exatamente, um grande oportunismo. Não, o engraçado é as bibliotecas escolares, os contratos agora para livros escolares, quando se sabe que, segundo a declaração de Luanda, assinada pelo Ministro Nuno Crato e pelos outros Ministros da Educação da CPLP, está lá preto no branco. O acordo ortográfico padece, isto assinado pelo punho do Ministro Nuno Crato, padece de constrangimentos e estrangulamentos à sua aplicação. A aplicação é aqui, que a gente saiba. Tem que ser feito um diagnóstico, tem que ser propostas um ajustamento. Pode ser feito e então, depois de... Não, e portanto, nós estamos perante uma versão provisória. Perante aquela declaração assinada, tinha que ser desaplicada das escolas, então vamos ajustar, tudo cá ajustar. E então, não, quer dizer, os meninos estão a ser cobaias de uma coisa que assumidamente, declaradamente, é provisória. Há, entretanto, contratos para encher bibliotecas de livros escolares de edições que forçosamente são... Olha, ou voltamos para trás. Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente. O prazo de transição, o acordo já foi ratificado. Portanto, Portugal obrigou-se internacionalmente ao acordo. A meu ver, Portugal pode, como acordo inconstitucional, pode haver fiscalização, ou deve haver fiscalização da constitucionalidade. Aliás, primeiro, as entidades públicas, isto é uma nota importante, têm o poder, dever de desaplicarem as normas constantes do acordo ortográfico e da resolução do Conselho de Ministros 8/2011, por elas serem inconstitucionais, pela razão que referi. Basta evocar que o próprio acordo, Lince viola o acordo ortográfico e também é inconstitucional, basta isso para qualquer pessoa desaplicar. Eu tenho que fazer uma pergunta que para mim é muito importante, porque eu sou um moço, tenho pouco dinheiro e tenho que fazer esta pergunta. Quem é que eu tenho que processar no caso deste acordo? Se deixar de existir, que parece-me que é o que vai acontecer, porque se o Brasil deu de fuga, isto quer dizer que provavelmente este acordo vai à vida. Quem é que eu tenho que processar? Por os meus filhos estão sujeitos a serem uns analfabetos. Responsabilidade civil do Estado em nível da administração. Eu gostaria só de dizer o seguinte: é profundamente desorganizado. Quais é que são as consequências das inconstitucionalidades e das ilegalidades envolvidas do acordo? Poder dever das entidades públicas, ou seja, funcionários públicos, agentes, órgãos da administração pública, desaplicarem as normas constantes do acordo ortográfico e dos instrumentos que alegadamente o concretizam. Lince, VOP, etc. Portanto, legislador, tribunais, etc., têm uma competência de exame da constitucionalidade e têm uma competência de rejeição das normas inconstitucionais. Não há dever, como o desvalor da inconstitucionalidade é a nulidade, não há dever de obediência dos funcionários públicos, porque a ordem de respeitar o AO, ou por maioria de razão o Lince e os corretores ortográficos que violam o próprio acordo, padece de inconstitucionalidade, portanto, por violação de direitos, liberdades e garantias. Mas como nós sabemos, Ivo, como nós sabemos, ninguém vai ser castigado. Por esse motivo. Os meninos são lesados e estão a ser lesados agora. Não é por esse motivo que as pessoas vão ser castigadas. Deixe-me só dizer, isso é que não... Se legalmente não podem ser castigados por isso, mas como estão a infringir uma ordem vindo de cima, eles vão ser castigados por outro motivo qualquer, um dos quais, por exemplo, se falarmos dos senhores professores, um dos quais é as avaliações a que eles estão sujeitos. Até à remoção do AO na ordem jurídica existem meios de tutela
tabela graciosa. As garantias petitórias, portanto, o direito de petição, o sistema de respeitosa representação que vem na Constituição, portanto, o artigo 271, número 2, que já agora interessa já agora referir, temos 2 minutos. Que é o seguinte, que é escolhida a responsabilidade do funcionário ou agente que atua no cumprimento de ordens ou instruções emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria de serviço, se previamente delas tiver reclamado ou exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito. Portanto, os funcionários têm esse poder e invoquem os argumentos de inconstitucionalidade e de ilegalidade do acordo ortográfico. Quanto aos particulares, os particulares gozam do direito de resistência, artigo 21 da Constituição. Sim, e do direito de genérico de objeção de consciência. Direito de resistência e de objeção de consciência é uma maneira muito prática. Precisam de ferramentas para lutar contra o acordo, venham ter connosco ao Facebook. Ao grupo em ação contra o acordo ortográfico. Não precisam estar no Facebook, o grupo é aberto, os conteúdos são públicos. O IF tem lá várias ferramentas minutas para mandar ao chefe lá no trabalho, ou ao professor para tentar dar a volta à situação, o pai, no ensino privado, no ensino público. Aqui, e estamos a falar essencialmente dos funcionários públicos, é aquilo que nós sabemos que é. Dar o soco na mesa. Podem dar o soco na mesa, cada vez podem dar menos. Os nossos filhos. Quanto maior desobediência, menor a probabilidade de processo disciplinar. Ivo, nós estamos com um problema grave neste momento. Ninguém. Que é 16% de desemprego e as pessoas cada vez mais têm o receio. Mas nós temos uma coisa, nós temos um órgão de soberania, os tribunais. Os tribunais... Apareça ao primeiro processo disciplinar. Apareça ao primeiro. Mas não vai ser por isso que eles vão ser... Não vai ser por esse motivo que eles vão sofrer o processo. É profundamente ilegal. Vamos ter que ficar por aqui, porque estamos mesmo em cima do... Nota final, há uma carta aberta dirigida à Assembleia da República e ao Ministro da Educação. Portanto, está a ser subscrita. Está a ser subscrita. Podem subscrever no Facebook, no grupo. Basta ir ao grupo. Em Acção contra o acordo ortográfico. Há mais grupos, mas este a partir a partir daí está logo a primeira publicação. Ou fora do Facebook, fazem uma pesquisa contra o acordo ortográfico. Fazem uma pesquisa e há várias coisas em marcha. Neste grupo, em ação contra o acordo ortográfico, e estamos em 2100 assinaturas. Há muitas coisas em marcha. Se chegar às 4000, portanto, transforma-se numa petição que é obrigatoriamente ainda vamos aderir ao Mirandês. Ainda vamos falar e escrever Mirandês. Há muitas coisas em marcha e este tem que ser o último ano letivo. Eu faço um apelo. Que seja o último ano letivo. Portanto, não se esqueçam, se acha que o acordo ortográfico não é correto, no Facebook procurem a ação contra o acordo ortográfico, subscrevam, apoiem esta ideia. Há mais grupos também, há mais grupos. Se não é contra... não faça. Também há os indiferentes. Há os indiferentes que vão da onda. Mas visite, nós estamos a acabar. Obrigado por terem estado aqui connosco. Foi um gosto tê-los aqui connosco. E nós, quarta-feira, cá estaremos novamente com o tema, com certeza, do seu interesse. Adeus, boa noite, até quarta.